A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Vamos hoje a mais um círculo de oração em família. Hoje é dia 15/1 de 2022. Já é dia 15, já passamos a metade do primeiro mês do ano de 2022. E a ministração hoje será em Isaías capítulo 9. Vamos junto comigo louvar ao Senhor? Senhor amado, nós damos início agora a este círculo de oração, em louvor, em honra ao Teu nome, Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Pai, eu clamo ao Senhor que o Senhor leve esse vídeo a todos aqueles que necessitam da palavra que o Senhor vai ministrar através da minha vida hoje, Pai. No nome do Senhor Jesus, alcance as famílias, alcance os pais, os filhos, os tios, os primos. Alcance, Senhor, todos os familiares, Pai. Aqueles que estão distanciados uns dos outros. Aqueles, Senhor, que estão precisando de ouvir a Tua voz. Os oprimidos, os cativos. Senhor, faz a Tua obra, Pai. Usa, Senhor, a Tua serva e leva a palavra onde o Senhor quiser levar. Em nome do Senhor Jesus. Eu coloco diante do Senhor a minha família. Nós que estamos fazendo esse círculo de oração em família, Pai. Cada um do meu familiar, Pai, que estiver necessitando do Senhor agora. Senhor, que o Senhor possa fazer uma visita tão grande, tão maravilhosa, tão impressionante, que todos possam ver que foi o Senhor que fez esta obra. Em nome do Teu Filho Jesus eu agradeço e dou início a esse círculo de oração, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada, em nome de Jesus. Amém? E vamos louvar o Senhor com essa canção que leva a Ele toda a honra, toda a glória. Ligue o som, aumente o volume e entra para o esconderijo do Altíssimo. Fica debaixo das asas dele. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há, não há. Todos os dias, quero louvar as maravilhas do Teu amor. Aleluia! Consolo, Ele é consolo, Ele é abrigo, força e refúgio é Ele. Creia, todo o meu ser, todo o seu ser, louve Ele, engrandeça o nome dEle. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aclame ao Senhor toda a terra e cante. Vamos todos juntos aclamar, louvar. Ele tem todo o poder, toda a majestade. Ele merece todo o nosso louvor, toda a honra, toda a glória. As montanhas se prostram ao nome dele. Aleluia, aleluia, aleluia. De Teu nome, aleluia. Entre para esse esconderijo, entre, confie, sempre te amarei, aleluia. Incomparável, incomparáveis são Tuas promessas. Quantos milhares de promessas nós temos desse Deus. Olhe para as promessas, não olhe para as circunstâncias. Olhe para Cristo, olhe para a cruz, olhe para a salvação. Já não há outro igual não há. Todos os dias. Aleluia.
as maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te entregue-se a Ele, confie nele e Ele tudo fará. Aclame ao Senhor, se volte para o Senhor, confie no Senhor, não tenha medo, creia, não tenha medo, creia, confia. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o Deus que está de braços abertos para você. A porta ainda está aberta, entre por essa porta. Você vai encontrar pastagens, você vai encontrar abrigo, você vai encontrar suprimento, você vai encontrar amor, segurança. Você vai encontrar força para vencer as suas batalhas. Creia, creia, não desista, não desanime, tenha força, tenha coragem, tenha fé. Tantas vezes que o Senhor Jesus disse, não temas, crê somente. Use a fé, creia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Ao som do nome de Jesus, as montanhas se prostram, o mar ruge, a natureza, ela transborda, os pássaros, o céu, as nuvens, a chuva, as cascatas, incomparáveis. As promessas que Ele deixou para nós são incomparáveis. Tudo que Ele tem preparado para nós é incomparável. Não há nada que se possa comparar. Não se perca. Escolha crer. Escolha acreditar. Escolha o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Alegre-se. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Aclame ao Senhor, confie no Senhor, creia no Senhor. Ele não te desampara. Ainda que seu pai e sua mãe te abandone, Ele não te abandona. Ainda que você não veja, Ele está lá. Ainda que você não sinta, Ele está lá. Ainda que você não perceba, Ele está lá. Quando você estiver prostrado, quando os problemas estiverem te afligindo, te submergindo, não desanima, creia. Pega na mão dele, ele está com a mão estendida para você aí agora. Creia nisso. Está tudo na sua mente. É você acreditar, é você escolher acreditar mesmo não vendo, mesmo não sentindo, mesmo não entendendo nada. Escolha pelo racional, pela razão, porque você sabe que é o melhor a se fazer. Os sentimentos, as circunstâncias, tudo virão depois. Tudo vem depois. A batalha é travada, mas você recebe armas para vencer as suas batalhas. Creia nisso, não desanima. Amém? Então vamos agora para a palavra que está em Isaías, nosso grande profeta Isaías, no capítulo 9. Eu vou ler para vocês, diz o seguinte: o príncipe da paz. Quer paz? Então nós temos o príncipe da paz.
mas a aflição que estiverem sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e de Naftali, mas no futuro ele tornará famosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica no lado leste do Rio Jordão, isto é, a Galileia dos pagãos. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste este povo e lhes deste muita felicidade. Eles se alegraram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas tomadas da guerra. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com os que eram castigados, acabastes com os inimigos que os dominavam, assim como no passado acabastes com os midianitas. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Que lindo! Aqui nós lemos até o versículo 7. E aqui vem a profecia do surgimento, do nascimento, da chegada, da primeira vinda de Jesus, quando ele veio à terra para nos salvar. Que lindo! Em meio à tempestade, em meio à treva, em meio à escuridão, em meio a profecias terríveis, Deus lança a luz. Deus lança a salvação. Deus transforma tudo, toda aquela tristeza, angústia, toda aquela destruição em uma luz que vem em forma de Jesus. Para quê? Para salvar. Que lindo, que lindo. Então eu li aqui até o versículo 7 e vou fazer um comentário aqui até o versículo 7, depois eu continuo lendo. Diz assim, olha o que eu anotei. Diante de uma profecia de juízo de Deus, nasce a luz da esperança, que é Jesus. Jesus veio para quê? Lá em Lucas 77, 79, quando vem a profecia de Zacarias falando sobre João Batista, ele vai falar que João Batista vem para preparar o caminho para aquele que vem salvar através do perdão dos pecados. Então Jesus, a primeira vinda de Jesus, ele veio para quê? Para salvar através do perdão dos pecados. Ele veio para perdoar os nossos pecados. E eu quero dizer uma coisa para você. O sangue de Jesus perdoa qualquer pecado. Não há pecado que o Senhor Jesus não possa perdoar. Não há coisas terríveis que você possa ter feito, seja qual for. Nunca pense, olha, não posso ser perdoado. Isso Deus não vai me perdoar. Deus perdoa. O sangue de Jesus é mais forte do que qualquer transgressão que você possa ter cometido. O amor dele é maior do que qualquer pecado que você possa ter feito, do que qualquer erro que você possa ter cometido. Receba hoje esse perdão. Creia. Não é pelo nosso merecimento, nós não merecemos mesmo. Mas é pelo que ele é, pelo que ele pode fazer e pelo que ele quer fazer por nós. Lá também diz que ele veio para iluminar o caminho. Olha que lindo. Ele veio para iluminar o caminho até o Pai.
nos desviando da sombra da morte. Jesus, ele ilumina o nosso caminho, ele nos leva até o Pai, ele resgatou a nossa comunhão com o Pai e ele nos leva até o Pai, nos desviando da sombra da morte. Ele é luz. Lá em Lucas capítulo 4, 18 e 19, diz assim, que ele veio levar boas notícias aos pobres. Ele veio anunciar liberdade aos presos. Ele veio dar vista aos cegos. Ele veio libertar os oprimidos. Ele veio anunciar tempo de salvação. A primeira vinda de Jesus, ele veio para trazer boas notícias aos pobres. Pode ser pobre de dinheiro, pode ser pobre de alegria, pode ser pobre de qualquer coisa. Ele veio trazer boas notícias. Ele veio dizer que esse tempo, ele vai acabar. Ele veio dizer que isso que você está passando vai passar. Ele veio dizer que ele pode te ajudar. Ele veio te trazer boas notícias. Não notícias terríveis, mas boas notícias. Ele veio também anunciar liberdade aos presos. Você está sendo preso? Você está preso por qualquer motivo? Você está preso em qualquer coisa? Você é preso pelo vício? Você está se sentindo preso em algum tipo de pecado? Você se sente preso por alguma situação? Você se sente preso por dívidas? Você se sente preso por alguma incredulidade, por alguma fraqueza? Ele veio para te anunciar a liberdade. Ele pode te libertar. Ele pode te libertar. Ele veio também dar vista aos cegos, aqueles que não conseguem ver, não conseguem enxergar, não conseguem entender. Ele veio para abrir os seus olhos, para te dar entendimento, para te dar sabedoria, para te ensinar o caminho, para tirar você do caminho que traz buraco, que traz tristeza, que traz amargura, para te desviar da sombra do vale da morte. Ele veio também para libertar os oprimidos e anunciar tempo de salvação. Jesus faz tudo isso, mas ele não te obriga a aceitar tudo isso. É livre e espontânea vontade. Você tem o livre-arbítrio. É preciso você fazer uma oração a ele e falar: Senhor, eu quero tudo isso que a Meir está falando. Eu quero receber a liberdade. Eu quero receber a salvação. Eu quero que o Senhor me perdoe os meus pecados. Eu quero estar contigo. É preciso que você diga: eu quero. Em 1 João 3,8 diz que Jesus veio. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Então, em 1 João 3,8 diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Jesus veio para desfazer o mal que o diabo está fazendo e fez. Então, Jesus ele pode fazer isso com apenas um sopro. Aquele que vem contra você não pode nada contra aquele que está com você. Desde o momento que você queira que ele esteja com você. É preciso que você diga para Jesus: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Senhor Jesus, eu creio na cruz. Eu creio que o Senhor veio em carne, que o Senhor entregou-se à morte, morte de cruz, para pagar todas as minhas dívidas. Perdoa os meus pecados. Vem morar no meu coração, Senhor. Vem ser o meu Senhor, vem ser o Senhor da minha vida. Eu entrego o senhorio da minha vida para o Senhor. E aí, a partir deste momento, creia que foi feito assim.
A partir deste momento, você não tem mais dívidas. Você não tem mais que viver debaixo do jugo do pecado. Você passa a ser uma criatura que era criatura e você passa a ser filho de Deus. Você deixa de ser criatura e você passa a ser filho de Deus. Não é somente mais alguém que foi criado, mas é alguém que foi gerado. Neste momento, seu espírito, ele ressuscita. Ele deixa de estar morto no pecado e passa a estar vivo em Cristo Jesus. Creia, viva isto. Não se deixe abater pelo mal, pelo pecado, pelas circunstâncias. E aí eu anotei aqui. O que o diabo tem feito na sua vida? Quando eu disse que Jesus veio, olha, tantos motivos que eu citei. Por que Jesus veio? A primeira vinda de Jesus. Ele veio para te salvar, ele veio para desfazer as obras do diabo, ele veio para libertar, para salvar, para dar vida, para dar saúde, para deixar você ver. Ele veio para te trazer luz, para te trazer vida. Mas como está a sua vida? Em quem você tem confiado? Lembra que a gente falou semana passada sobre confiar? E aí eu anotei que tipo de escolhas você tem feito. E eu anotei o que o diabo tem feito na sua vida. Às vezes a gente pensa que tudo é o diabo. A gente isenta nós mesmos das nossas escolhas erradas. Eu creio que o inimigo ele nos engana para nos fazer ter escolhas erradas. Daí que eu digo que Jesus veio para te abrir os olhos. Ah, Meir, mas como eu posso fazer a escolha certa? Olha o seu manual. Leia o seu manual. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia tem todas as escolhas corretas. Porque nós sabemos o que é certo a se fazer. A escolha correta é o que é o certo a se fazer. Não é aquilo que eu quero, é aquilo que é correto. É forte, né? Porque nós temos a lei da semeadura. Muitas vezes nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos e a gente fala que é o diabo que fez. Muitas vezes são as nossas escolhas. Na semana passada nós nos falamos sobre confiar. Você tem confiado em quem? Em Deus? Você tem confiado na circunstância? Você tem confiado nas promessas que Deus deixou para você? Em que você tem confiado? Naquilo que você vê? Ou você tem usado a sua fé? Então agora, a partir de agora, nós vamos continuar a leitura. E nessa leitura nós vamos dar uma olhada para o mundo de hoje. Nós vamos analisar em quem as pessoas têm confiado. Nós vamos analisar que apesar de tudo que tem acontecido, apesar da circunstância, apesar de tudo, de todos os pregadores, apesar de toda a palavra que tem sido lançada, em quem o mundo está confiando? Vamos analisar comigo? Eu até anotei aqui. O que nós vamos analisar? Nós vamos relacionar o que eu vou ler agora, que é a profecia de Isaías, porque lá na profecia, a gente vê esse restante que eu vou ler, que Deus estava irado com o povo. Vamos relacionar aquela profecia com o que a gente tem vivido hoje, com os nossos tempos atuais. E a pergunta que eu quero que você vá refletindo durante o tempo que a gente estiver relacionando, será que Deus está irado com a humanidade atual? Será? Então vamos continuar a partir do versículo 8. Até o versículo 7 a gente falou sobre a primeira vinda de Jesus. Versículo 8. Deus anuncia que vai
castigar o povo de Israel, os descendentes de Jacó. Todo o povo de Israel e todos os moradores da Samaria sabem o que ele vai fazer. Aí, analisando com hoje, nós temos aí Apocalipse. Deus anunciou que vai castigar a humanidade pelo que a humanidade está fazendo, pelo que a humanidade tem feito. Deus já anunciou que vem o dia do juízo. E nós temos visto que está tudo cumprido, assim, já não precisa mais cumprir. A qualquer minuto pode acontecer. E aí, continuando. Orgulhosos e vaidosos, eles dizem: caíram as casas feitas de tijolos, mas nós a construiremos. Nós a construiremos de novo com pedras. As vigas de madeira de figueira brava foram cortadas, mas agora vamos usar vigas de cedro. Deus anuncia destruição e o povo fala o quê? Se cair eu construo de novo. Se desfazer eu faço melhor, eu posso. Orgulhosos e vaidosos. Você tem visto pessoas orgulhosas e vaidosas? Você tem visto a humanidade orgulhosa e vaidosa? Nós não falamos que iríamos analisar esse texto com a humanidade hoje? A humanidade, eu não estou dizendo o país, eu estou dizendo a humanidade inteira. Você tem visto orgulhosos e vaidosos na humanidade? Por isso, o Senhor atiça os inimigos deles e manda que os ataquem. Por quê? Porque estão orgulhosos e vaidosos. O Senhor atiça os inimigos contra eles. A Síria a leste e a Filisteia a oeste abriram a sua boca para devorar o povo de Israel. Mesmo assim, a ira de Deus não parou. A sua mão continua levantada para castigar. Nós temos visto o castigo de Deus da humanidade? Tem acontecido coisas terríveis? O Senhor Todo-Poderoso castigou o seu povo, mas eles não se arrependeram, não voltaram para Deus. O Senhor castigou e o povo se arrependeu. Você tem visto o povo se voltar para Deus? Você tem visto a humanidade mudar de atitude? O povo foi castigado, a humanidade recebeu um castigo terrível que está passando por aí. Mas você tem visto as pessoas se arrependerem? Você tem visto as pessoas se voltarem para Deus? Como que estão as pessoas do mundo? O que a gente tem visto acontecer? Quando a gente liga um jornal, que notícia, que tipo de coisa tem acontecido? Quais são os fatos? O que tem feito o mundo? O que tem acontecido no mundo? Portanto, num só o Senhor vai cortar, num só dia, o Senhor vai cortar a cabeça e o rabo de Israel, como se faz com um animal. Vai derrubar as palmeiras e os juncos. Os mais velhos e os mais respeitados são a cabeça. Os profetas que anunciam mentira são o rabo. Os mais velhos, quem foram que mais foram atacados pelo mal que veio na humanidade? Aqui o Senhor fala, eu vou cortar a cabeça e o rabo num só dia. Os mais velhos, que são a cabeça, que são aquela que conduz o povo, né? Serão cortados. E o rabo
que são os falsos profetas, os falsos mestres, aqueles que ensinam coisas erradas para o povo, são o rabo, serão cortados. Você tem visto isso acontecer? As autoridades guiaram o povo por caminhos errados. E por isso o povo anda perdido. As autoridades têm ensinado caminhos errados. Você tem visto isso acontecer? Portanto, o Senhor não terá pena dos jovens, nem terá compaixão dos órfãos e das viúvas, pois ninguém crê em Deus. O Senhor não terá compaixão de ninguém que não crer em Deus. Se você não crê, peça. Se você não tem fé, peça que Ele te dá. Se livre da destruição agora, ainda é tempo. A porta ainda está aberta. Aproveita para entrar. Não deixe que o mal sobrevenha à sua cabeça, à sua família, à sua nação, ao seu povo. Se volte para o Senhor, se arrependa. Porque Deus não vai ter compaixão daquele que não crer nele. Aquele que não crer é porque tem o coração duro, é porque tem os olhos fechados, é porque tem os ouvidos tapados. Por isso que não se voltam para ele e não são curados. A palavra está sendo dita, a semente está sendo lançada. Receba. Todos são maus e falam tolices. Todos são maus e falam tolices. A sua mão continua levantada para castigar. A mão de Deus continua levantada para castigar, porque as pessoas não creem nele, são maus e praticam tolices. A maldade do povo queima como fogo que destrói o mato e os espinheiros. É como um incêndio na floresta que faz subir nuvens de fumaça. Quando você liga o jornal, você tem visto a maldade proliferar assim, não tem? Eu já vi várias pessoas falando, quando eu ligo o jornal, se torcer sai sangue. A maldade do homem tem se proliferado. E Deus está irado. O Senhor Todo-Poderoso está irado, e por isso a terra está sendo queimada, e o povo está sendo destruído. Ninguém tem pena dos outros. Comem até a carne dos seus próprios filhos. Cada um devora a comida que consegue arranjar, mas a si mesmo continua com fome. O povo da tribo de Manassés ataca o de Efraim, e o povo da tribo de Efraim ataca o de Manassés. Efraim e Manassés são tribos irmãs. E os dois juntos atacam o povo de Judá. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. Palavra do Senhor. Então, quando nós analisamos esse texto, do versículo 9, do versículo 8 até o versículo 21, quando a gente analisa esse texto com a humanidade de hoje, nós percebemos que Deus está irado. A pergunta que eu deixei, será que Deus está irado com a humanidade atual? O que você acha? Você concorda comigo? Você concorda que Deus está irado? E quando Deus fica irado, ai de nós, ai da humanidade. E aí eu coloquei, o que a gente precisa fazer então? Se Deus está irado, o que nós precisamos fazer?
nós precisamos entender que é tempo de arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados e deixe de praticar o mal. É tempo de arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados e deixe de praticar o mal. Se Deus está irado, arrependa-se do seu pecado, dos seus pecados e deixe de praticar o mal. Primeiro. 2. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador e entregue a Ele o senhorio da sua vida. Aceite o Senhor Jesus como seu Salvador e entregue a Ele o senhorio da sua vida. 3. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore. Seu Pai, que está lá no secreto, Ele vai te recompensar. Não fique choramingando para as pessoas. Não fique mostrando para o mundo que você está triste, passando por sofrimento. Não, vá para o seu quarto. Vá para o seu quarto e chore aos pés daquele que tudo pode. É Ele que pode transformar. É Ele que pode mudar mente, mudar coração, mudar personalidade. É Ele que pode matar e lançar no inferno, sabia? Não tenha medo do diabo, não tenha medo das circunstâncias, não tenha medo das pessoas. Tenha temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Creia nele. Vá para o seu quarto. Feche a sua porta e entregue lá na cruz de Cristo todas as suas dores, todas as suas enfermidades, todas as suas preocupações. E espere para ver, porque você vai ver. Então você arrependeu dos seus pecados, você se entregou a Jesus, você foi para seu quarto orar. Agora você precisa jejuar para enfraquecer a vontade da sua carne. A natureza humana precisa ser refreada. Aquilo que a gente tem vontade de fazer errado precisa ser refreado. Porque nós temos a consciência, o entendimento do que é certo e do que é errado. Nós precisamos ter atitudes e decisões certas e não fazer o que é errado. Nós já nos arrependemos, nos entregamos a Jesus, oramos, jejuamos e agora, a partir de agora, nós temos que ter atitudes corretas. Tenha atitude de amor para com as pessoas. Pois é amando que a gente vai ser transformado, que a gente vai mostrar que somos discípulos de Cristo. O mandamento do Senhor é que nós amemos todas as pessoas. Jesus fala para a gente amar os bons, os ruins, porque é assim que Deus faz. Deus dá chuva para os bons e para os maus. Deus dá comida para os bons e para os maus. Porque Ele ama a todos. Incondicionalmente, não é porque eu sou boazinha que Ele me ama mais do que o outro, Ele ama a todos, Ele dá oportunidade a todos, então a gente tem que ser como Deus, nós temos que seguir os passos do nosso Deus, nós temos que seguir e entender que é assim que é preciso ser feito, nós precisamos amá-lo, e amar a Deus é obedecer aos ensinamentos dEle, obedecer aos mandamentos dEle. Isso é que é amar. Amar não é sentimento, amar é atitude. O sentimento vem depois. Então, o que Ele deixou para nós, o mandamento que Ele deixou para nós, amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua energia, e ame ao próximo como a si mesmo. Então, nós precisamos de amar as pessoas, incondicionalmente. Se elas são boas, ruins, se elas são nossas amigas, se elas são nossas inimigas, a nossa função é amar.
A nossa função não é ficar olhando para a circunstância. Ah, não gosto daquele porque ele faz isso e isso comigo. Não. Deus vai cobrar é de nós o que a gente faz com ele, não é o que ele faz com a gente. Deus vai olhar para nós, o que interessa para Deus não é o que é feito, o que acontece conosco. É o que a gente faz com aquilo que acontece conosco. É a nossa parte, é o que a gente tem para dar. Não é se eu fui amado, é se eu amei. Independente de ser amado ou não. Não é se eu fui ajudada, é se eu ajudei. Independente de ser ajudado ou não. Não é se eu fui compreendida, é se eu compreendi. Independente de ser compreendida ou não. Então, a gente tem que olhar para nós, porque nós é que vamos prestar contas de nós, de tudo que a gente fez, pensou, falou, tudo está sendo registrado. Não deixe que os sentimentos te enganem. Primeiro você tem atitude de amor. Depois é que você vai ter o sentimento de amor. Então não deixe que sentimentos enganem você. Tenha uma fé racional. Tenha razão daquilo. Entenda pela razão. Seja racional. Efésios 6:12 diz assim: não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra as potestades, principados das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, se você já se arrependeu dos seus pecados, já se entregou, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, já ora, tenha hábito de orar, vai para o seu quarto, fecha a porta, ora em secreto, coloca suas dores ali ao pé da cruz, jejue para enfraquecer a vontade da carne, dessa natureza humana. Você tem atitudes de amor para com as pessoas. Aprenda como batalhar espiritualmente, porque a nossa batalha não é contra sangue nem carne, ou seja, não é contra pessoas. Tá bem claro? É contra potestades, contra príncipes das trevas, contra hostes espirituais da maldade, que ficam nas regiões celestes, ficam no ar, dominadores desse século, instituições seculares que dominam. Então você não tem que lutar contra pessoas, você tem que lutar contra dominadores que ficam como príncipes de trevas, hostes maldosas. Agora se pergunta, como que eu luto contra isso? Você tem que lutar de forma espiritual. Você tem que usar armas espirituais. Use as armas corretas e vença o mal que te aflige. Seja a flecha que acerta o alvo. Amém? E aí você me pergunta, Meire, onde eu vou aprender a usar armas espirituais? Vou te mostrar. Aqui. Nesse manual. Esse manual, ele te dá todas as armas. Ele te dá uma armadura completa. E esse aqui é uma das armas. Ou seja, a principal, né? Ela corta, mas corta o mal pela raiz, como diz o outro. Amém? Vamos aprender a usar armas espirituais para vencer a batalha espiritual que nós estamos enfrentando? E aí a gente vai poder ver o mundo físico se transformar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quero orar com você. Senhor amado, palavra maravilhosa do Senhor neste dia.
Eu peço ao Senhor que nos ensine, Senhor, a usar essas armas espirituais de forma correta. Senhor, de forma que a flecha acerte o alvo na mosca, Senhor. Senhor, todas as pessoas que estão me ouvindo agora, Pai, eu peço que o Senhor possa visitá-las neste momento. Abra os seus olhos espirituais, abra os seus ouvidos espirituais. Senhor, abra a sua mente para entender a palavra do Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero clamar pelas famílias, pela libertação. Eu quero clamar, Senhor, para que todos abram o coração para receber Jesus. Para que Jesus desfaça todas as obras malditas que o inimigo fez na vida dessas pessoas, na família dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus. Amém? Nós falamos de profecias. Nós falamos em Isaías capítulo 9, nós falamos da profecia da primeira vinda de Cristo. E a profecia se cumpriu em todos os detalhes. Jesus Cristo já veio a primeira vez, ele veio para te salvar, ele veio para te libertar, ele veio para abrir seus olhos, ele veio para desfazer as obras do diabo. Mas também nós temos a segunda vinda de Cristo, a profecia da segunda vinda de Cristo que ainda não se realizou, mas que nós percebemos que ela está se realizando, que tudo já se cumpriu, só está faltando Jesus chegar. Então, a segunda vinda de Cristo é iminente. E eu quero trazer para você hoje essa palavra. A porta está aberta. A segunda vinda já está quase acontecendo, mas ainda é tempo. Se você não se preparou, prepare-se. Se você não se arrependeu, arrependa-se. Se você ainda não se entregou a Cristo, entregue-se. O tempo está acabando. A primeira vinda já se cumpriu. A segunda vinda está se cumprindo. E quando ela se cumprir, aí a porta irá se fechar. Mesmo que alguém quiser entrar, já não entra mais. É tempo. Jesus bate a porta. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Abra o seu coração para Ele. Confia nele e tudo mais Ele fará. Deixa Ele trabalhar no seu coração. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu agora quero orar pela minha família, Senhor. Pela família desse círculo de oração que nós fazemos. Todos os dias da semana uma pessoa tem engrandecido o nome do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor agora que o Senhor visite cada um dos membros desse círculo de oração. Que o Senhor possa renová-los com a tua força e com o teu poder. Cobre eles com teu sangue, Senhor. Visita os seus familiares, cada um deles, Pai. Traz renovo, traz novidade de vida. Eu clamo ao Senhor e entrego eles diante do Senhor. Começando pela minha mãe, pelos meus irmãos, sobrinhos, meus filhos, minha família, cada um de nós, Pai, que o Senhor possa nos cobrir com teu sangue. Envia os teus anjos, acampa ao nosso redor. Anjos especializados do Senhor. Em nome de Jesus eu creio e entrego diante do Senhor esta oração, esse círculo de oração e cada pessoa que está aqui comigo agora. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fiquem com Deus e na paz do Senhor.